Caríssimos irmãos, hoje celebramos a quinta-feira depois das cinzas. Ontem iniciamos o tempo da quaresma, tempo de nós avaliarmos a nossa vida e nos abrirmos ao novo que a graça de Deus reserva para nós. A santidade de ontem é insuficiente para a vida de hoje. Nós não podemos pensar que, pelo fato de termos vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus, ontem, isso já tem para nós, reserva a nós, algo que nos possibilite nos afastarmos de Deus. Pelo contrário, nós estamos em um caminho de conversão. Então, assim como alguém que viveu uma vida distante de Deus pode hoje mudar a sua história e aquilo que ela viveu fica para trás, existe um novo que Deus realiza na vida desta pessoa, assim também nós não podemos pensar que a nossa fidelidade de ontem já nos garante a santidade e a salvação. A salvação é um caminho, é um processo que nós vivemos ordinário. A primeira leitura de hoje nos faz refletir sobre isso. Se obedecerdes aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorarás deuses estranhos e os servirás. Eu vos anuncio hoje que certamente perecereis, não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Então, nós estamos em um caminho, é um verdadeiro êxodo que nós vivemos. Nós saímos de uma condição de escravidão para uma condição de transformação, de liberdade. É assim também a nossa vida, a vida cristã. A vida cristã é essa passagem do pecado, da morte, para a salvação, para a vida. Então eu preciso estar sempre deixando Deus agir na minha vida e transformar o meu coração. O Evangelho de hoje nos recorda justamente desse caminho que passa necessariamente pela cruz. Tem uma frase no Catecismo da Igreja Católica que diz: o coração humano se converte ao olhar para aquele que fora transpassado pelos seus pecados. Talvez aqui alguém possa recordar quem foi o santo que disse isso. Não me recordo agora, mas está no Catecismo da Igreja Católica. Você pode procurar. No Catecismo da Igreja Católica, essa frase nos faz recordar que na vida dos santos foi assim. Se você parar para recordar a vida dos santos, vocês vão perceber que muitas conversões aconteceram diante da cruz. O momento da conversão de Santa Teresa, daquela mudança na vida de Teresa, foi diante de um Cristo flagelado. Acredito que a gente talvez já tenha visto essa foto, dessa imagem de Jesus todo flagelado. E foi justamente diante dessa cruz que Teresa teve uma experiência muito profunda. E assim também na vida dos santos. Porque a cruz é o maior sinal do amor de Deus pela pessoa humana. Quando nós olhamos para a cruz, ali se revela a grandeza do amor de Deus por nós. E a gente pode dizer por todos nós. Não por alguns, mas por todas as pessoas. Por todos aqueles que, inclusive, continuam a negá-lo. Por todos aqueles que o negaram e permanecem no pecado.
Ele deu a vida por todos. Ele deu a vida para a salvação de todos. Portanto, a cruz para nós nos recorda que nós somos muito amados por Deus e que nós precisamos mudar a nossa vida, porque Deus, que me ama tanto, que me criou para o céu, deseja que eu seja a cada dia um homem ou uma mulher, no caso das irmãs, segundo o coração do próprio Deus. Cada dia a gente precisa deixar Deus mudar a nossa vida. E sempre lembrar que não existe conversão sem passar pela cruz. Se a gente não renuncia a nós mesmos, se a gente não deixa o pecado, se a gente não se afasta das ocasiões que vão nos afastar de Deus, não existe conversão. Eu preciso tomar realmente a cruz e a cada dia eu preciso renunciar, e para isso é preciso muitas vezes passar pela dor, pelo sofrimento da renúncia. Se o pecado fosse algo que não atraísse o nosso coração, nenhum de nós buscaria certamente. Existe do pecado algo de atrativo, mas esse atrativo é aquilo que alimenta as nossas paixões, né? As nossas paixões buscam o pecado porque existe uma atratividade que faz com que a gente se mova na direção, porque nós fomos decaídos. Jesus nos redimiu e a gente precisa a cada dia viver a nossa vida nesse processo de conversão que é, na verdade, acolher a redenção de Jesus. Portanto, queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a nós renunciarmos a nós mesmos, a tomarmos a cruz de cada dia, o sofrimento de cada dia, as dores de cada dia. E claro, a gente sabe muito bem, aí é Francisco de Assis que diz que, na verdade, ao falar sobre a cruz, ele recorda que a cruz não é o fim é a ressurreição. Mas nós precisamos sim passar pela cruz para nós colhermos a ressurreição. Faz parte a cruz do processo de ressurreição. Então que Deus nos dê essa graça para que a cada dia, de modo particular nesse tempo quaresmal, seja um tempo de grandes conversões de cada um de nós na nossa caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.